Saudações trabalhistas, bem-vindo ao canal Centelhas. Eu sou Pedro Pereira e utilizo esse espaço para compartilhar algumas reflexões a respeito do Brasil. E no vídeo de hoje, quero comentar a respeito do debate entre os candidatos à presidência da República na Band, no domingo último. O debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela Band no domingo, dia 28 de agosto, para mim, deixa muito claro a vitória ou a hegemonia do discurso liberal e a derrota da esquerda brasileira. Por que eu digo isso? Dos 6 candidatos que nós tínhamos nesse debate, pelo menos 4 deles se alinham ao espectro mais à direita da política brasileira e compartilham um programa muito similar. Bolsonaro, disputando a reeleição, defendendo a continuidade do seu governo e com a ideia de que o seu governo foi maravilhoso. E, de fato, há que se reconhecer que o governo Bolsonaro, de fato, foi maravilhoso para algumas pessoas, não para a grande maioria do povo brasileiro. E o que Bolsonaro representa é justamente um programa liberal, ou neoliberal, se quisermos chamar assim, por questões de contexto, com algumas pitadas de autoritarismo. E vale lembrar, como aponta o filósofo Slavoj Žižek, que não é nada estranho esse casamento entre um governo autoritário e uma economia de livre mercado. Politicamente, nós sabemos que Bolsonaro, sem surpresa alguma, ele se alinha ao aspecto da extrema-direita, ele é um saudosista da ditadura, ele gostaria muito de dar um golpe, de instaurar um regime autoritário no Brasil, mas, como bem lembra Marx, a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como uma farsa. E Bolsonaro é uma farsa, em todos os sentidos possíveis. Mas não vou gastar muito tempo nesse vídeo falando sobre isso, porque já fiz isso em outros vídeos aqui nesse canal. Felipe Dávila, do Partido Novo, essencialmente liberal, e deixou muito claro no debate qual é o seu programa, e vocês já devem ter visto memes sobre isso, sobre eu vou privatizar você, e assim por diante. Soraya Tronic, que até ontem, quer dizer, nas eleições passadas, era aliada de Bolsonaro, inclusive concorreu ao Senado pelo PSL, partido que elegeu Bolsonaro, e que, embora hoje se posicione contra o Bolsonaro, é preciso observar que o modelo econômico que a Soraya Tronic defende, ou a União Brasil, o partido pelo qual ela concorre, é essencialmente o mesmo programa adotado pelo governo Bolsonaro. Simone Tebet, que durante o debate bateu bastante no Bolsonaro e que hoje se opõe à figura do presidente Jair Bolsonaro, também tem um programa muito similar ao programa executado pelo governo Bolsonaro. Portanto, nós estamos falando aqui de pelo menos 3 candidaturas que propõem nada mais e nada menos do que trocar o fantoche para continuar a mesma peça. O problema é que esse modelo liberal já mostrou as suas limitações, já mostrou a tragédia que pode causar, não apenas no Brasil, mas no mundo. É um modelo que já mostra os seus desgastes, está em crise não apenas desde 2020, com a pandemia, mas antes, pelo menos desde 2008, e vem tentando ganhar fôlego, vem tentando se reerguer. Nós vimos na Europa, em diferentes lugares, serem adotadas medidas de austeridade como remédio para essa crise, que se mostraram ainda piores para o problema. Medidas essas que nós podemos estabelecer um paralelo com o que foi adotado no Brasil a partir de 2016 com o governo Temer, que teve a sua continuidade no governo Bolsonaro, segundo o próprio Michel Temer. Portanto, esse modelo liberal, que tenta se impor como a única alternativa possível, viável, desde aproximadamente 1989, início da década de 90, com o fim do socialismo real. Lembra daquela história do Fukuyama, do fim da história? Pois é, esse modelo dá claros sinais de desgaste, o que mostra que não é
a única alternativa viável, o que nos permite pensar em outras perspectivas, em outras soluções. Mas me parece que não é o que ocorre com a esquerda brasileira. Justamente quando esse modelo entra em crise, mostra os seus desgastes, mostra sua limitação e nos permite ir além, é quando a esquerda brasileira não apresenta uma alternativa nas eleições de 2022, assim como nas eleições de 2018. Dos 6 candidatos que foram ao debate na Band, 2 estão mais à esquerda, Lula e Ciro. Mas talvez o mais correto seria colocá-los no centro, na centro-esquerda. Lula e o PT apostam na mesma fórmula de 2002. Uma fórmula conciliadora, uma fórmula que deixa de fora ou abranda a agenda de reformas que o PT defendia desde a década de 80, desde a década de 90. Uma fórmula, aliás, que inegavelmente teve os seus méritos, mas que também mostrou as suas limitações a partir da década de 2010. Porque a conjuntura global é outra. A conjuntura global de 2022 é radicalmente diferente da conjuntura do início da década de 2000. E a chapa Lula-Alckmin é a prova dessa rendição dessa esquerda ao sistema. De que, bom, nós não conseguimos mudar esse sistema, não conseguimos mudar as coisas do jeito como elas são, vamos apenas fazer alguns ajustes, implementar programas sociais um pouco mais arrojados, mas sem ir no âmago da questão. Por outro lado, Ciro Gomes, candidato pelo PDT, defende um projeto nacional de desenvolvimento. Um projeto que, sim, propõe uma série de reformas que visam uma mudança estrutural nesse sistema, nesse modelo que nós temos no Brasil. Um projeto que, como diz Wendel Pinheiro, Cássio Moreira e outros, é um projeto de centro, um projeto muito mais alinhado com o nacional-desenvolvimentismo do JK do que com as reformas de base do João Goulart, por exemplo. Mas, ainda assim, está mais à esquerda nesse aspecto político à medida que defende a taxação de grandes fortunas, uma reforma tributária justa, à medida que cobra mais daqueles que têm mais, e assim aliviando a carga de impostos da classe média e da classe trabalhadora, a revogação da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, assim como do teto de gastos, todas as medidas implementadas a partir de 2016, no recrudescimento desse modelo liberal, a reindustrialização do Brasil nos moldes do nacional-desenvolvimentismo, buscando uma retomada desse projeto interrompido desde a década de 60, mas não apenas olhando para trás, mas olhando para frente, para a tecnologia, para as mudanças tecnológicas do século XXI, preparando o Brasil para, de fato, entrar na economia do século XXI. É um programa, ouso dizer, revolucionário. Não no sentido revolucionário, ao estilo Che Guevara, pegar em armas, mas sim revolucionário no sentido da Revolução de 30, que é mais atual do que nunca, à medida que o Brasil que nós temos em 2022 se parece cada vez mais com o Brasil da Primeira República. Portanto, vale lembrar, vale aprender com as lições da história. Nós precisamos, no Brasil, de uma mudança radical e estrutural, assim como foi a Revolução de 30, com Getúlio Vargas. Será possível fazer essas mudanças em 2022? Eu espero que sim. Talvez 2026 seja muito tarde para isso. Agora eu quero saber de você, se concorda com essa análise, quais são as suas ideias, as suas opiniões. Deixa aqui embaixo nos comentários e já aproveita, curte esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse tema. Nós nos vemos em uma outra oportunidade. Até!